Mais uma vez, é muito bom poder compartilhar a palavra do Senhor com a igreja. Agora à tarde, antes de vir para cá, fazendo um lanche com meu filho, ele falou: pai, você gosta de pregar? Eu fiquei olhando, né? Falei, vamos lá. Ele é muito inteligente. Eu olhei para ele e falei: filho, eu gosto de falar de Jesus. O pregar é uma consequência, né? É como a gente precisa viver aquilo que a gente prega. Aí fica mais, não digo mais fácil, mas a gente faz com um pouco mais de tranquilidade. Feche seus olhos, por favor. Mais uma vez, depois de sermos movidos pelo louvor abençoado. Só peço que você faça uma breve oração. E nós estamos na casa do Pai, e nós vamos ficar por alguns instantes aqui ouvindo a palavra do Senhor. O que você passou durante essa semana, já passou. Algumas coisas ficaram para ser resolvidas durante essa próxima semana. E no dia que chegar, no momento que chegar, vão ter que ser resolvidos. Pela graça de Deus, nós estamos aqui, vivos e podendo ouvir a palavra do Senhor. E eu quero convidá-lo a abrir o seu coração, o seu entendimento, para procurar entender e compreender aquilo que Deus quer nos ensinar essa noite. Ele quer nos ensinar. Amém? Então, deixa eu ver se... Abra lá a sua palavra, a sua Bíblia. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Vai ficar aqui, talvez daqui a pouco eles coloquem. Enquanto isso eu... Essa palavra aí, esse título, quem acompanha os nossos devocionais, um dos devocionais teve esse título. Mas foi uma passagem, 10 minutinhos, então a gente faz algo rápido, com a intenção de compartilhar as impressões ou aquilo que Deus ministrou no momento. Mas eu quero, primeiramente, trazer para vocês de que forma que a gente, que eu cheguei a trazer essa palavra hoje e da maneira que Deus trouxe esse assunto, falar sobre caráter, é algo assim delicado, porque às vezes as pessoas, todos têm posso dizer, o seu conceito a respeito do assunto. Mas há algum tempo atrás, algum tempo aí, conversando com a minha esposa, a gente falava sobre alguns assuntos, sobre pessoas, sobre o momento, a dificuldade de caráter, e num senso comum a gente observa, e para a maioria das pessoas existe o bom caráter e o mau caráter. E eu vou convidar vocês, porque a gente vai quero convidar vocês a refletir um pouco sobre isso. E não é bem assim, Não é bem assim, bom caráter e mau caráter. Mas nós conversávamos sobre o assunto, e aquilo ficou na minha mente, e aconteceu, daí nós fomos um dia assistir um filme, até alguns podem ter assistido, O Milagre Azul, tem no Netflix, muito bom, quem não assistiu, assista. E lá um dos personagens, os principais, fala e é tentado, e no momento o seu caráter, aquilo que ele cria, aquilo que ele tinha como bandeira, a sua identidade, era colocado à prova. E aquilo me chama a atenção. Eu não sei você, mas quando Deus começa a falar muito sobre um assunto comigo, depois de alguns anos a gente aprende, e eu comecei a prestar atenção naquilo. E aconteceu algo com alguém, como diz o meu amigo, com alguém. Dá para andar aqui? Ou tem que ficar paradinho? Já está funcionando? Eu esqueci. Uma boa noite para o pessoal de casa, que você também esteja com o coração disposto a aprender aquilo que o Senhor vai ensinar para nós essa noite.
Então eu não gosto de ficar muito parado. Então, conversando, se há algum tempo aconteceu algo com alguém que também me chamou a atenção. Essa pessoa tem um conhecido, um senhor já de mais de 80 anos, e essa pessoa tem vários carros, e é uma pessoa bem estabilizada, e essa pessoa gostou de um dos seus carros e queria negociar com ele. Só que não tinha todo o valor e eles precisavam negociar. E eu, sabendo dessa situação, o que me chamou a atenção nisso foi que esse rapaz, esse conhecido, que queria adquirir o carro desse senhor já de mais de 80 anos, vivido, experiente, temente a Deus, foi fazer uma proposta. E ele fez a proposta para esse senhor e falou: olha, eu posso lhe pagar desta forma, porque tem todas essas situações e eu queria ver que o senhor pode receber um pouco, e daí o restante numa promissória e algumas coisas assim. E me chamou a atenção a forma de que esse senhor, um homem vivido, experiente, de bobo não tem nada, falou: não. Falou para essa pessoa: você pode pagar do jeito que você quiser e puder. Não, mas não é assim, eu quero, vamos fazer um documento. Não, eu te conheço, é de coração, eu conheço você. Faça do jeito que você achar melhor, esse carro já é seu. E aquilo me chamou a atenção, e até eu compartilhei com o pessoal que trabalha comigo. Eu falei: gente, nós somos observados a todo tempo. Nós pensamos que não, mas existe, como a palavra diz, uma multidão de testemunhas, de pessoas nos observando o nosso jeito de ser, o nosso estilo de vida, os nossos hábitos, as nossas maneiras, o nosso caráter. E com isso eu quero compartilhar com vocês, e dessa forma eu fui orar e falei: Senhor, o Senhor quer me ensinar algo sobre caráter, tem coisas aí na palavra que eu gostaria de... E daí o pastor passou a escala das ministrações. Eu falei: de repente é sobre isso que o Senhor quer trazer para a gente. Então ele me levou a esse texto de Urias. Só que deixa marcado aí na tua Bíblia, deixa marcado com um marca-texto, deixa o dedo ali marcando, ou o teu celular. Fica tranquilo que antes disso eu quero convidar você a compartilhar algumas impressões, algumas reflexões minhas, para que a gente possa entrar e entender o que a Bíblia fala sobre caráter. Então, como eu disse, existe o senso comum, existe o que é ciência, a ciência que estuda os comportamentos humanos fala, psicologia, psicanálise, sobre caráter, e a palavra de Deus. E eu vejo, analisando, observando e refletindo, eu vejo que elas se completam, porém, o que mais vale a pena abraçar, e o conceito, e aquilo que tem para nos trazer, aquilo que pode tocar nosso coração, estabelecer algo firme nas nossas vidas, está na palavra de Deus. Então eu quero começar perguntando para você, não precisa falar não, viu? Alguns não gostam. Qual que é a sua idade? Quanto tempo você já viveu? Alguns já falaram, mas quanto tempo você já viveu? Esses dias até meu menino fez lá: pai, quer saber quantos dias você já viveu? A mãe viveu tantos, eu fiquei, não filho, vamos ver. Eu vivi 16.254 dias, 3.322 semanas. Lá no Google você coloca contar os dias, você vai saber quanto que tem. Mas por que eu estou perguntando isso? Nesses dias, eu, por exemplo, nesses 16.000 dias, 254 dias, a questão é: o que eu construí, o que você construiu nesse tempo de vida? O que você construiu?
como você construiu. Eu não falo só em questão de bens materiais, coisas materiais. Você como pessoa, em todas as áreas. Em questão relacionamento com Deus, relacionamento com outras pessoas. Sim, profissionalmente. Sim, questão material. O que você já construiu? E como você construiu? A palavra nos diz, e esse é um salmo muito conhecido, Salmo 90, versículo 12. O salmista fala: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Alcance sabedoria. Não é para contar, mas é para refletir nos dias. Sabe? Tem aquele jargão, né, que o inteligente aprende com seus erros e o sábio aprende com os erros dos outros. E você, como eu comecei esse tempo, você analisa o que passou, a semana que passou, coisas que ficaram para resolver e coisas que já foram resolvidas ou ainda não foram resolvidas, mas você precisa analisar e ver o que se realmente aquilo compensa e aquilo vale a pena, e os dias vão passando. Os nossos dias estão passando. Você já notou que o Senhor Jesus está muito próximo? E aí? Seguindo. Então nós vemos que a vida é uma construção, assim como o caráter. Assim como o caráter. E aqui eu fiz um apanhado breve, não quero entrar nessa área porque não tenho profundidade, tem pessoas bem mais qualificadas que podem falar sobre isso. Mas alguns estudiosos falam que o caráter de um indivíduo não é um acontecimento isolado, mas ocorre desde o nascimento. Você não nasceu e esse é seu caráter, não. É algo que vai se desenvolvendo ali e ao estudar, é uma matéria das ciências, acho que da psicanálise, da psicologia, o psicodinamismo ou psicodinâmica do caráter, eu dei uma olhada ali sobre isso e podemos dizer que os traços predominantes do caráter são construídos desde bebês. Então, desde quem foi num encontro, aqueles encontros que eram feitos lá, que se falavam. Então, muitas vezes as pessoas têm traços marcantes na sua vida desde a época de bebê. E diante dessas situações, o ambiente ao redor, as pessoas, o cérebro do bebê envia estímulos, diante daquele ambiente, das pessoas ao seu redor, da época em que vive, em que nasce. O cérebro, a mente do bebê, a nossa mente, quando criança, enviava estímulos ao restante do nosso corpo. E que vinha a definir o tipo, ou a predominância do tipo de caráter que nós, segundo a ciência, que nós íamos desenvolver. Se você tem aí intimidade com a pessoa que está do lado, dá um cutucãozinho nela. Faz assim, ó. Isso aí eram os tipos de estímulos. Conforme o que ia acontecendo com a criança, com o bebê, ele ia recebendo os estímulos. E isso ia desenvolvendo. Aqui eu só vou citar, então, existem esses estudados, hoje já se desenvolveu, mas lá no início, lá bem antigamente, quando se iniciou esses estudos, tinham 5 que predominavam, que era o caráter esquizoide, oral, psicopático, masoquista e o rígido. É só questão de conhecimento para você saber que a ciência estuda dessa forma o desenvolvimento. Não é errado, não estou falando isso, só estou falando que existem os estudos. E visto desse ponto, o caráter é a forma que a mente do indivíduo se organiza para se defender. Então, tem esses tipos, como eu falei, não é predominante, é uma mescla, tem alguns que destoam, que são mais do que os outros, mas é só para você entender que a ciência define, e também antigamente, eu vi algo interessante, antigamente nas faculdades, e para definir, estudar o caráter das pessoas, eles pegavam, para estudos,
olhavam, né, deixavam as pessoas nuas, ou só de olhar no corpo da pessoa, pelos traços, né, do rosto, traço do corpo, dos braços, do tronco, as proporções do corpo, havia como identificar, né, o caráter predominante daquela pessoa, né? Então, até essa passada rápida, para que senão se começa a esmiuçar, e se você tiver interesse, curiosidade, você vai pesquisar. Você começa a olhar para as pessoas e começa, isso aí é assim, assado, mas não é bem assim, porque isso a ciência identifica, mas a ciência não conta com a questão da graça e da intervenção de Jesus na vida de uma pessoa. Eu já vou entrar nisso, eu já vou falar, né? Talvez fique bem mais fácil de você entender. Então não existe pessoa sem caráter, existe caráteres ou pessoas que não têm o seu caráter desenvolvido, melhorado, né? Aperfeiçoado, aprimorado. Então todo mundo tem um tipo de caráter, né? Então essa questão de mau caráter, esse senso comum, não é. Até porque nós vamos ver que questão de caráter é decisão. É decisão, você toma a decisão. Até onde você quer ir, o que você quer melhorar, de que forma você quer melhorar. Percebendo ou não, querendo ou não, estamos sendo construídos desde que nascemos, segundo a ciência. Desde que nascemos, nós estamos sendo construídos, e é verdade. Construindo o quê? Construindo uma identidade, um nome. Acho que quem passou lá no encontro lá, naquela palestra do Peniel, lá sobre Jacó, qual que é o seu nome, diz o anjo, pergunta o anjo, e ele fala Jacó, e daí, só de falar, o pessoal já lembra, né? E não precisa ficar pensando muito, porque talvez já deve ter passado muito tempo disso. Então, provavelmente você e eu devo ter melhorado muito daquela identidade, daquele nome que tínhamos. Mas qual é o seu nome hoje? Hoje, que o que vale para Deus é o hoje, né? Qual é o seu nome? Qual que é a sua identidade hoje? Como que você avalia? Você caminhando com o Senhor Jesus, as tuas atitudes, os teus hábitos, o estilo de vida. Qual é o seu nome? Você pode imaginar quando outras pessoas, é interessante que nós podemos avaliar, quando o nosso nome é pronunciado, você pode imaginar, e alguns podem dizer, não me importo com o que os outros dizem de mim. Mas você pode, ou você já refletiu sobre isso, quando outros falam o seu nome, o que vem na mente dessas pessoas? Isso ajuda a nós construirmos e desenvolvermos o nosso caráter. Fazemos essa reflexão. Lá em Atos 19, vocês lembram, a maioria aqui lembra, a palavra fala que os filhos de Seva, de um sacerdote, foram expulsar, e em algumas versões fala exorcizar demônios de um pessoal lá. E a turma que estava endemoniado pôs eles para correr, né? Os demônios e os endemoniados, né? Então, e o que eles falaram? Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês? Tanto no mundo natural como no mundo espiritual nós temos um nome, nós temos uma identidade. E as pessoas conhecem, e as pessoas observam. Eu assisti uma palestra esse tempo sobre técnicas de memorização, e lá o palestrante renomado no Brasil, ele fala, ou você estuda, ou você é estudado. E aquilo me chamou a atenção, ele falou, e ele falando na questão de quem trabalha com área de vendas aqui sabe, né? As empresas estudam o consumidor, as empresas estudam as pessoas que vão adquirir os seus produtos, como chegar mais fácil. Então, isso aí é só um ramo, né? Um exemplo de como nós somos estudados. Então, esse palestrante fala, ou você estuda ou você é estudado, né? Então, é interessante parar para refletir sobre isso. Nós somos observados. Tem algo assim que me chamou a atenção, que eu quero compartilhar, e isso eu só estou fazendo uma introdução para a gente ver como o senso comum, a ciência,
e a palavra, o que é que elas dizem a respeito do caráter e o que nós podemos, e eu quero convidar vocês a avaliar e refletir e retirar aquilo que interessa e aquilo que vai importar para o seu crescimento. Dizem que política, religião, futebol não se discute, né? E por educação a grande maioria das pessoas não discute mesmo. Mas eu quero, depois de avaliar, e talvez a minha opinião e o meu não se discute, mas eu conversando com algumas pessoas íntimas, eu falo, mas a pessoa sábia, a pessoa de bom senso, ela observa. Quando você está conversando com alguém sobre política, sobre futebol, sobre religião, sobre assuntos, as pessoas mostram a sua identidade também nessas questões. Sobre casamento, família, namoro, dinheiro e por aí vai. Se você nunca parou para pensar, pense nisso, reflita. Dependendo de como a pessoa aborda certos assuntos, se comporta ou reage a certos assuntos, você pode identificar, opa, né? É interessante até para você se cuidar, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Também dizem os estudiosos que para você formar um hábito leva de 21 a 40 dias. Mas para você começar a copiar um hábito, um mau hábito de alguém, é de 3 a 7 dias. Coisa ruim é rápido, né? O casamento é uma escola do caráter. A família é uma escola do caráter. Porque o caráter é a tua verdade, é a minha verdade, é a verdade do... Não tem como nós fingirmos para o nosso cônjuge. O nosso cônjuge sabe quem nós somos. Ele sabe quem nós somos. O teu relacionamento com Deus, o teu caráter diante de dinheiro, de negócios, de moral, da moral, dos costumes, de tudo. Os filhos observam os pais. Nós vamos ver aqui que é uma decisão. Muitos vão dizer, nossa, mas tem pais que são excelentes, e o filho tem problemas. Ou os pais são assim e o filho, como diz os antigos, deu gente. Por quê? Porque caráter é uma decisão. A moldagem do nosso caráter só pode ser feita por nós mesmos. As pessoas, o ambiente, a época em que vivemos, contribuem, mas a decisão sempre é nossa. A decisão sempre vai ser nossa. De que rumo que nós queremos dar. De que hábitos que nós queremos ter. De que companhias nós queremos ter. A palavra do Senhor em Mateus, o Senhor diz assim, em Mateus 5:20, não precisa abrir lá, vocês vão lembrar, é lá no Sermão do Monte, depois quem quiser, é um excelente devocional, você lê ali, eu vou falar mais um pouco sobre isso, Jesus ali, ele dá se você ler com atenção e refletir, o Senhor está falando sobre caráter. E lá no 20, 5:20, ele diz assim, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A vossa justiça. E nós já vamos falar, sabe o que é a vossa justiça? Como que você analisa o certo e o errado? Caráter. O que é certo, o que é errado para você? E no mesmo capítulo, por isso que eu falei que se você ler lá o capítulo 5, você vai ver que o Senhor está falando de caráter. Do caráter do reino. Do caráter para nós alcançarmos o reino. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é procedência maligna. Sim, sim, não, não. Por quê?
Como nós deixamos nos moldar pelo certo e pelo errado? Às vezes, aquela pessoa que fala não é mau caráter, ou não tem um caráter depreciativo, não tem não está, ela, pelo contrário, nós vamos ver ali que o apóstolo Paulo depois fala que feliz é o homem que não se condena naquilo que pratica, naquilo que ele, ou seja, se aquilo ali para ele é verdade, é sim, ou se aquilo ali para ele é não. Sabe como que é? Veja bem. Eu aprendi esses tempos que veja bem nada mais é do que veja com os meus olhos. Quando uma pessoa, por favor, essa é a minha opinião, tá? Senão o pessoal, quando alguém chega para você e você está conversando sobre um assunto, mas veja bem, na verdade ela quer que você veja com os olhos dela, que você veja como ela está vendo. Então, você está expondo o teu ponto de vista e ela, não, mas veja bem. Então, você não está enxergando direito. Cuidado com essa expressão, né? Ela serve para observar também. Então, a questão da nossa justiça ser melhor do que a dos judeus, ou exceder, como que nós avaliamos o bem e o mal? O justo, o injusto, o moral, o imoral, o santo, o impuro, o honesto, o desonesto, o ganhar e perder. Sabe aquela questão eu não sei perder, eu só sei ganhar. Cuidado com isso. Cuidado. Como sou moldado por aquilo que acredito? Como que eu sou moldado por aquilo que acredito? Aquilo que acredito é a verdade? Se é a verdade de Cristo, tudo bem. Se é a sua verdade, cuidado. Qual é a sua verdade? Qual é a minha verdade? Aquela passagem que eu falei está em Romanos 14, 21, que Paulo fala: assim seja qual for a sua maneira de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Caráter. É interessante, existe um filósofo alemão, Immanuel Kant, que fala assim, na questão relacionada a caráter: tudo o que não puder contar como fez, não faça. Interessante, né? Então eu estou fazendo um apanhado, gente, para a gente chegar lá no Urias. Aguenta aí. Daqui a pouco nós chegamos no caráter de Urias. Mas vocês estão entendendo como é o senso comum, a forma em que, de uma breve maneira, existe um estudo da parte da ciência a respeito de caráter, e algumas passagens em que a palavra nos mostra como Deus nos vê, ou vê essa questão de caráter. Mas eu peço agora que você preste atenção mais ainda, porque eu vou passar de uma forma rápida e eu gostaria que você entendesse um pouco desse raciocínio, ou desse entendimento, que eu vou tentar conversar ou transmitir. O caráter depende dos valores, das prioridades, das suas condutas, das suas vontades, do modo e do método que você usa para alcançar os seus objetivos. Como que é? Eu anotei um negócio muito interessante que serve os solteiros aí, não precisa levantar a mão. Mas tem muitos solteiros aqui, os jovens. Não procurem pensando nessa questão de caráter e pensando nessas coisas, veio à minha mente essa questão. E eu vou dizer para os solteiros aqui, para aqueles que ainda não casaram, não procurem seus cônjuges nas igrejas. Como assim, pastor? Procure seus cônjuges no lugar secreto. Procure o seu futuro cônjuge no lugar secreto. Sabe por quê? Porque no lugar secreto, o pai que te vê em secreto, ele vai te ajudar. O pai que vê em secreto.
Porque Ele sabe que aquela pessoa que você está afim, aquela pessoa que você está, como que dizem? Tem um linguajar gospel aí, como é que é? Cortejando. Aquela pessoa que você está cortejando, muitas vezes aquilo que você vê dela é só a personalidade. Opa, tem diferença de caráter e personalidade. Caráter é a verdade, aquilo que você é quando ninguém está vendo. Aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. E personalidade, posso dizer que eu posso fingir ser o que eu não sou. E aí é o grande erro. Então, pega aí a visão, né, como diz no linguajar, pega a visão aí, procura o teu cônjuge no quarto secreto. Deus vai te ajudar, Deus vai te dar, como que é a outra lá? Insights. Presta atenção. Vou falar mais uma aqui, se liga aí. Tá? Quarto secreto. O caráter é aquilo que somos quando ninguém está vendo, já falei. Firmado na verdade. Agora eu quero, como eu falei para você, preste atenção. Agora é muito interessante quando a gente vai falar, e o Senhor me levou eu estava lendo um livro do pastor Luciano Subirá, que fala sobre conhecimento revelado. E duas coisas que me chamam a atenção, que quando a gente está buscando o entendimento da palavra, quando a gente está querendo crescer no entendimento da palavra, nós temos que levar em consideração duas coisas. A palavra como um todo, guarda aí, a palavra como um todo e o contexto daquilo que está sendo falado. E quando eu falo de caráter, nós vamos ter que nos remeter lá no início da criação, ou melhor, na criação. Presta atenção que eu não quero me demorar aqui. Quando o Senhor cria o homem e a mulher e coloca no Éden, o homem e a mulher, eles eram o que de Deus? Imagem e semelhança. Então eles tinham a imagem e semelhança, quer dizer que tinha a identidade do Senhor, tinham o que nós estamos estudando? O caráter do Senhor. Né? E rapidinho aqui, o homem e a mulher já eram casados, eram uma só carne. Eu leio alguma coisa esses tempos, que como o homem e a mulher se completam, a parte racional, a parte da parte da mente, do raciocínio lógico, fica com o homem, a parte das emoções, a parte das paixões fica com a mulher. Então, uma das razões, né, uma das explicações do diabo ter ido tentar a mulher e não o homem antes, né? Só é uma teoria. Mas por que eu estou falando isso? O homem e a mulher tinham a imagem, era o caráter do Senhor, e o diabo foi lá e tentou a mulher, ou tentou o casal, melhor falando, para comerem o fruto da árvore do bem e do conhecimento do bem e do mal. E quando eles fazem isso e comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles deixam de ter o caráter de Deus. E eles têm que formar o seu caráter diante daquilo que é bem e mal. Quer ver um exemplo? Internet. Tem coisa boa? Tem coisa ruim? Quem decide o que fazer? Quem decide o que fazer? Eu e você. Se você vai usar aquilo para o bem ou para o mal. Árvore do bem e do mal. Calma, gente, não estou... Dinheiro. É bom ou é ruim? É bem ou mal? Vamos, gente. Vamos que eu não quero extrapolar o tempo. Depende do jeito que você vai usar. Do bem ou do mal. Vocês estão entendendo? Então, quando o ser humano teve o conhecimento do bem e do mal, ele teve o seu caráter, teve que escolher, e aí o seu caráter se tornou pecaminoso. Agora, por isso que eu falei, presta atenção para você dizer, não, eu estava viajando. Por que eu falei? Existe a palavra diz sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. Agora eu quero que você entenda como que o Senhor vê a questão do caráter.
Quando Adão foi tentado, pecou, escolheu e foi e perdeu o acesso à árvore da vida, da salvação. Vendo todo esse cenário, o que aconteceu com Jesus? Ele veio ao mundo como homem, assim como o homem e como mulher foi tentado por Satanás, mas não pecou, não cedeu. Durante todo o seu tempo, até os seus 30 anos, teve o seu caráter provado, sim. Eu não vou entrar em detalhes, depois se quiser, a gente pode até conversar, mas vamos passando. Teve o seu caráter aperfeiçoado, aprimorado. E nós vamos ver aqui que por que ele teve que acontecer isso? E quantas vezes Jesus falou, eu e o Pai somos eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. O que Jesus veio nos ensinar? E detalhe, ele veio nos dar acesso à árvore da vida. Pela sua cruz ele nos deu acesso à árvore da vida. Só que o acesso ao reino depende de mim, de você e de mim. Por quê? Porque agora, para nós termos o caráter de Deus, nós temos que procurar diariamente carregar a nossa cruz. Nós precisamos diariamente escolher pelo bem. Porque agora nós tivemos o acesso à árvore do bem e do mal. Por isso que o pecado nos persegue. Mas você e eu temos o livre-arbítrio para escolher o bem e o mal, o certo e o errado, o moral e o imoral, o justo e o injusto. É uma luta? Sim, claro que é uma luta constante. Quer ver a passagem? Se alguém quiser acompanhar-me lá em Lucas 9, 23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz. A cruz de Cristo nos trouxe a ligação novamente à árvore a nossa cruz vai nos levar para o reino dos céus. Essa cruz é a cruz da transformação de um caráter como senso popular? Não. De um caráter como estudado pela ciência? Um caráter segundo o de Deus. Ou você acha com esse caráter aqui que nós temos falho, nós vamos reinar com o Senhor para a eternidade? Vocês estão me entendendo? Está muito complicado? Amém? Está complicado? Não, desculpa. Ai, Senhor. Paulo fala assim, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. E aqui tem algo assim que também esses dias, sabe a diferença de imitar e copiar? Sabe a diferença? Quando você vai copiar algo, você está focando o final, o acabamento, você está focando o fim. Quando você está fazendo algo por imitação, você está preocupado com o processo. Paulo fala, seja meus imitadores, ou seja, se preocupe com o processo, me imite, como eu imito a Cristo. Eu quero copiar, vou copiar o jeito do pastor Luiz Hermínio pregar. Eu posso até o jeitão tentar cantar aqui. Eu estou preocupado com o fim, preocupado com o acabamento, com o fim. Eu não estou preocupado com o processo. E o Senhor, e quando Paulo fala, sejam meus imitadores, ele está preocupado com a construção de um processo que nos levará à presença de Deus. Uma cruz nos dá acesso à salvação e a outra cruz ao reino. A cruz de Cristo nos dá acesso à salvação e a cruz do caráter, da transformação de caráter, dia a dia, nos leva para o reino dos céus. Agora, um exemplo. Agora, para ficar bem vincado no coração nosso, um exemplo.
e brevemente eu quero passar o exemplo de Urias. Vai ficar gravado essa passagem bíblica no coração, e sempre quando você e eu quisermos entender um pouco a respeito, ou ter uma baliza para nós podermos nos alinharmos, nós olharmos e lemos essa passagem. Eu vou ler rapidamente 2 Samuel, capítulo 11, versículo 11 até o 14. Diz assim: Urias prontamente respondeu a Davi: a arca da aliança, o exército de Israel e de Judá repousam em tendas. Meu comandante Joabe, ó meu rei, e os oficiais de meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu ir tranquilamente para casa, comer e beber e me deitar com a minha esposa, com a minha mulher? Por tua vida e por tua honra não cometerei tal deslealdade. Diante disso, Davi ordenou a Urias: fica ainda aqui, hoje aqui, e amanhã te despedirei. Assim Urias permaneceu em Jerusalém aquele dia todo e a noite seguinte. Davi convidou a comer e a beber fartamente em sua companhia. E à tarde Urias saiu, mas foi recolher-se à sua maca, onde repousavam os servos do seu senhor. Todavia não foi para a sua própria casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma mensagem a Joabe e a enviou por intermédio do próprio Urias. Até aqui. 5 pontos, 5 atitudes que eu e você, precisamos ter hoje. Como precisamos tomar hoje, de hoje em diante, para que nós possamos, ainda dá tempo, o Senhor está vindo, mas ainda dá tempo de nós crescermos, desenvolvermos o nosso caráter, para Ele chegar e olhar para nós e dizer: vem cá, você fez o teu melhor, você era assim, e se desenvolveu e chegou aqui, vamos para o reino. Amém? Primeiro ponto, está lá. Ou melhor, não está aqui. A sua escolha de ter um caráter aprovado é a sua escolha, independente de onde você veio. Numa outra palavra diz Urias o Eteu. Eteu ele era do povo hitita, com I. Você vai ver um relato abrangente desse povo, principalmente em Gênesis capítulo 23, onde fala da morte de Sara, que Abraão foi falar com Efron para comprar um terreno lá na caverna de Macpela, onde lá, olha só, lá hoje, naquele tempo, se tornou Hebron. e ele era de um povo hitita, um povo que tinha até um bom relacionamento com os hebreus, porém era um povo briguento, um povo pagão. E Urias foi um dos 37, ou dos 400 que estavam na caverna de Adulão, lá com Davi, e foi um dos 37 guerreiros fiéis de Davi. Urias não tinha, se você lê esse relato, você vê que ele é um homem de caráter, poxa vida. Mas de onde ele veio? De um povo que não tinha muito ensinamento. Ele estava na caverna lá junto com Davi. Quem ensinou e falou a respeito de Deus para ele foi Davi, que se você for estudar, é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Por quê? Porque ele era um sacerdote, ele falava de Deus, testemunhava de Deus, e ele que influenciou e evangelizou aqueles 400, que foram os primeiros ali a segui-lo. Então, Urias, como eu e como a maioria de vocês, era gentil, não era judeu de nascença. Ele foi ganho para o Senhor, ele escolheu servir a Deus. Então, o primeiro ensinamento
O primeiro ponto que nós tiramos: escolha ter um caráter aprovado, escolha caminhar com o Senhor, escolha o caminho da salvação. Um caráter desenvolvido, aprovado, passa por uma decisão, independente de onde você veio, ou eu vim. Segundo ponto, e ali ele fala: a arca da aliança está lá no campo, está lá na batalha. Segundo ponto, tenha temor de Deus. Alguém que quer ter um caráter aprimorado, aperfeiçoado, desenvolvido, precisa ter o temor de Deus. E é interessante que a arca, naquela época, representava a presença de Deus. E aonde que ela estava? No campo de batalha, não estava ali no palácio. Mas Urias estava ali e ele estava honrando a presença de Deus. O que eu aprendo com isso? O temor é demonstrado em todo momento e em qualquer lugar. Quando nós pensamos em fazer algo que desagrade a Deus, algo, como eu falei, caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. Porém, quem que nos enxerga todo o tempo, onisciente, onipresente, onipotente? Deus. Temor de Deus, desenvolver o caráter. Vamos lá, qual que é o primeiro? Escolha ter um caráter aprovado. Qual que é o segundo? Tenha o temor de Deus. Terceiro, ética. O exército de Israel e de Judá repousam em tendas. Meu comandante Joabe está lá. Ética. Uma pessoa que deseja desenvolver o seu caráter precisa ser ético em tudo que faz. O que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. O mesmo proceder junto e distante das pessoas. Como eu falei, muito cuidado. Eu tenho aprendido a observar. Pessoa que se comporta de um jeito num círculo, de repente num outro círculo se comporta de outro jeito. Cuidado. Mas ele é legal, muito gente fina. Não, isso é personalidade. Está fingindo. Agora, se é do mesmo jeito aqui, é enferruscado, mas e aqui também é enferruscado. Esse tem caráter, porque ele é o que é. Dizem, a gente no linguajar empresarial, funcionário é bom aquele que trabalha do mesmo jeito quando o patrão não está perto ou não está presente. Amigo bom é aquele que fala de você aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Isso é caráter. Ética. Próximo, já falamos 3. Primeiro, vamos lá, gente, para nós sairmos daqui sabendo. Escolha ser uma pessoa de caráter aprovado. Segundo, temor de Deus. Terceiro, são só 10, pessoal. Não, estou brincando, são só 5, falta 2. Terceiro, zeloso. Uma pessoa de caráter precisa ser zeloso. Saber o que pode e não pode fazer. Tudo, como diz Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Algo interessante aqui, que como eu pensei assim, que foi muito interessante, porque eu estava lendo, como eu falei, você tem que ver o contexto, senão você vem e cai de paraquedas com um estudo e não... Acho que nem Davi se tocou, que Davi falou para ele ir para casa, e se deitar com a mulher dele, a mulher de Urias. E ele falou, não, vou ficar aqui. Se você for ver em 1 Samuel capítulo 23, se não me engano, quando Davi e seus homens chegam ao com Abimeleque, o sacerdote, vão lá comer os pães.
sagrados. O sacerdote pergunta: mas esses homens, eles estão em abstinência de relacionamento com mulheres? E o próprio Davi fala nesse episódio, você vai ler lá. Não, isso já é feito por de costume. Quando nós saímos para as batalhas, nós não temos relações com as mulheres. Zelo. Talvez alguns pensem: ele fez por ética também, mas fez por zelo. Não, por que eu vou lá para casa, sendo que não a lei, os costumes é que o homem, o guerreiro, não se deita com a sua mulher quando está em épocas de guerra? Qual o zelo que você tem com as leis, com as autoridades constituídas, com o certo, com o errado, com furar a fila, com dar aquele jeitinho, zelo, caráter? Sabe, muitas vezes você vai passar por o politicamente correto. E aqui eu vou fazer, já estamos acabando, gente. E aqui eu vou fazer menção a uma pessoa que recebeu, certa vez, um homem de Deus falou para ele: Deus conhece os teus escritos. Ele os lê todos os dias. Na época, essa pessoa era imatura espiritualmente e não entendia. E há algum tempo ela entendeu. A formação do nosso caráter é como uma carta na presença de Deus. Nós escrevemos a nossa identidade, a nossa história diante do Senhor todos os dias. E o Senhor os lê todos os dias. Por isso, nós precisamos entender que todos os dias nós precisamos buscar parecer com o nosso Deus, buscar ter um caráter aprovado, sermos imitadores de Cristo e não copiadores de pessoas, de pregadores, de líderes, de cantores, de autoridades. Não. Você pode até imitar a conduta, se essa pessoa realmente tem uma conduta exemplar. E é salutar isso, é muito bom isso. Imitar a conduta de pessoas que têm ouro, têm coisas boas para nos ensinar. Mas lembre-se, a imitação está focado no processo. Você copiar algo, você foca no resultado. E muitas vezes o que importa para Deus não é o resultado, é o processo. Amém? Primeiro, escolha ter um caráter aprovado. Segundo, tenha um temor de Deus. Terceiro, tenha ética. Quarto, seja zeloso. Quinto, esse aqui, quando eu li o Senhor, eu falei: gente, seja confiável. Preste atenção. Davi confiava tanto em Urias que entregou a carta, a certidão de óbito dele na mão dele. E ele não abriu. Ele não foi curioso, ele não abriu, porque se ele abrisse, o nome dele não estaria para o resto, para a eternidade, escrito na palavra de Deus. Ele não abriu a certidão de óbito dele, de tanto que ele era confiável. O rei confiou nele e entregou para ele a carta que falava para o outro general colocar ele na frente de batalha para morrer. Uma pessoa de caráter é confiável. É aquela pessoa que, dependendo do que for, é melhor você nem saber. Eu às vezes falo isso. Dependendo do que nem quero. Não que eu não vou sair falando para os outros, porque também não vai me acrescentar nada. Tem coisas que não, você saber ou não saber não te acrescenta nada, então melhor não ficar nem chegar perto. Sim ou não? Ou só eu que penso dessa forma? Acho que tem mais gente que deve pensar assim. Tem coisa que é melhor você nem... Confiável. E finalmente,
Quem deseja ter um caráter aprovado não se importa com as consequências. Urias morreu. Ele nem soube o que Betseba e Davi fizeram. Sim ou não? O que vocês acham? Ele não soube. Mas ele morreu porque ele acreditava no caráter, naquilo que ele aprendeu, no temor de Deus, na ética, no zelo, na escolha. Ele escolheu ser diferenciado. Ele morreu sem saber o motivo. E aonde que ele está? Além de ele estar na presença de Deus, ele é um exemplo de caráter que está aqui, ó. Um hitita, não é um judeu, um hitita de caráter. Isso aqui serve de exemplo para mim e para você. Ele morreu por aquilo que ele acreditava. Caráter. Se ele tivesse cedido, ele tinha se deitado com a mulher, a mentira tinha ganhado volume, a mulher e toda aquela confusão que muitas vezes acontece por aí. Mas por ele ter caráter, ele morreu. Mas está na presença de Deus. Eu creio. E o Senhor, Jesus, Ele deseja que o meu caráter e o seu caráter seja aprimorado, aperfeiçoado, desenvolvido. E que nós voltemos, ou que nós desejemos, preste atenção, quando Deus chega depois que Adão e Eva caem, que Deus chega e pergunta para eles: Adão, Adão, e eles estavam escondidos. O que aconteceu? Não, nós estamos nus e ficamos com vergonha. O Senhor quer que nós não tenhamos mais vergonha de quem somos, de pecadores que somos, e que nós desejemos a presença dEle, e nós desejemos ter o caráter dEle, e voltarmos a sermos como lá no início, o homem e a mulher, Deus os fez imagem e semelhança, eles tinham o mesmo caráter do Pai. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Só que agora custa. O Senhor Jesus, Ele se desfez da sua divindade de Deus para vir habitar entre nós, para nos mostrar que um ser humano pode ter um caráter aprovado. Nós temos falhas? Claro que temos. Mas falhar é uma coisa, permanecer na falha é outra coisa. A decisão é diária. Pegue a sua cruz e siga-me diariamente. Essa é a cruz que o Senhor fala que nós precisamos ter, buscar e carregar, a de um caráter aprovado. Feche seus olhos, por favor. A nossa igreja tem uma promessa de ser uma igreja diferente. E a é, ou melhor, ou é. A palavra do Senhor diz: ide, fazei discípulos.
como que nós fazemos discípulos? Testemunhando. E o que nós testemunhamos? Um caráter aprovado. A palavra de Deus em nossas vidas. Nós testemunhamos uma mudança diária, uma transformação diária, uma mudança de mente. Nós testemunhamos a imagem e semelhança do Pai, nós testemunhamos um caráter desenvolvido e que deseja se desenvolver até alcançar a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Querido, e aqui eu estou encerrando, preste atenção. Talentos, todos nós recebemos do Pai, quando nós nascemos. Todos nós temos talentos diferenciados. Dons, nós recebemos do Espírito Santo e Ele libera deliberadamente. Você não é merecedor de nada, nem eu. A salvação nós recebemos de graça. Os ministérios, nós recebemos de Cristo. Quando nós fazemos uma aliança com Ele, e Ele vai nos orientando e distribuindo os ministérios, porque Ele é o Senhor da igreja. Agora, caráter, você pode ter dom, ter talento, ter ministério e ter aceitado Jesus. Aí você entende por que muitos líderes, muitas pessoas despontam. Por quê? Porque usam os dons, os talentos, o ministério e despontam, mas não duram muito tempo porque não aprimoraram o seu caráter. Não se engane, isso aqui é carne, isso aqui é carne. Não se engane. Por isso que a palavra diz que haverão lobos em pele de cordeiro. Não se engane. Dom não não quer dizer que a pessoa tem caráter. Ministério não quer dizer que a pessoa que tem o ministério tem caráter. Talento, muitas pessoas são talentosas e não têm caráter algum. E a salvação, muitas pessoas aceitam Jesus e é de graça, não custa. Mas caráter custa tudo. E o que vai nos fazer entrar pelas portas e ao reino dos céus é o quê? Nós sermos parecidos com o nosso Pai. Nós temos comunhão com o nosso Pai. Nós falamos a mesma linguagem. Nós temos os mesmos hábitos, a mesma cultura. Nós nos identificamos com o reino já aqui na terra. Como eu falei, essa igreja, entrarão muitos por essa porta. Muitos. Essa palavra não é para simplesmente nós nos analisarmos, avaliarmos e melhorarmos. É para você ser sábio e saber como lidar com esses que vão chegar. Não seja tolo. O Senhor deseja que nós cresçamos diariamente. Faça uma oração e aí já vamos encerrar. Entre você e o Senhor. Porque o desenvolvimento, o crescimento
do caráter, como de Cristo, como do Senhor, é decisão individual. Então ore, vou lhe dar um instante e daí nós encerramos. Por favor, fique de pé. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Tu sabes onde nasceu, na Tua presença. Creio que o Senhor conhece esse canal e sabe o zelo e o cuidado que tenho tido em passar aquilo que realmente o Senhor deseja ministrar. Agora, Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade de ministrar, de falar, de corrigir, de exortar, de orientar, de trazer paz, cura. Fala com cada um de nós, Senhor, ministra a Tua vontade no decorrer dos próximos dias. Pai, ensina-nos, Pai, sim, a buscarmos diariamente sermos mais parecidos contigo, a termos um caráter aprovado diante do Senhor. Sim, Pai, um caráter aprovado diante do Senhor. Leva-nos em paz para as nossas casas, dá-nos um domingo abençoado, Senhor. Cuida daqueles que, porventura, não estão bem, estão com algum problema de saúde. Aqueles que, porventura, não puderam estar conosco. Aqueles que estão em casa, assistindo ou em algum outro lugar. Sê com cada um, Deus, em nome de Jesus. Pai, leva-nos em paz, dá-nos a Tua paz. Nós Te glorificamos, Te exaltamos, engrandecemos Teu nome, reconhecemos que o Senhor é Rei, o Senhor é digno de toda a honra e glória. Pai, essa palavra veio nos ensinar. Então, Pai, como estudiosos, como alunos obedientes, como discípulos obedientes, ajuda-nos a refletir, a buscar aprender mais e mais sobre o desenvolvimento do nosso caráter, segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade, é aquilo que o Senhor deseja de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Deus abençoe. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo.